estamos entrando aqui no Banco do Empreendedor. A gente marcou uma entrevista com o gerente geral da empresa e vamos lá falar com ele. Bom dia. Estamos com o Wilson, gerente empreendedor. Eu queria assim, que pudesse fazer uma breve descrição, assim, como é que a empresa, qual é o foco dela, como é que surgiu, assim, um pouco da história. Primeiramente, então, bom dia. Bom dia. Vamos lá. Em 1999, Esperidion Amin, que então era governador de Santa Catarina, ele leu um livro que se chama O Banqueiro dos Pobres, escrito pelo professor de economia, o Mohamed Yunus, onde ele conta a formação do microcrédito em Bangladesh, um país do Sudeste Asiático, um dos países mais pobres do mundo. Esse livro é um clássico. Yunus, até em 2006, foi laureado pelo Nobel da Paz, onde a justificativa foi que o mundo só haverá paz no mundo quando se erradicar a pobreza. Quando houver pobreza, não haverá paz. E ele, lendo isso, o que ele fez? Ele chamou 3 personalidades jurídicas importantes da Santa Catarina. Chamou o Sebrae, chamou o Badesc e chamou a FAMPESC. A FAMPESC quem é? A Federação das Associações da Micro e Pequena Empresa. Então seria quem teria os clientes organizados para vir a tomar um microcrédito. Vinha o Badesc como agência de fomento da Santa Catarina, quem teria o aporte financeiro. E o Sebrae que teria a capacitação também, e também o conhecimento da micro e pequena empresa no Brasil. Então o que eles fazem? Dividem Santa Catarina toda, promovendo algumas cidades polo, provocando a sociedade a montarem ONGs de microcrédito. O Banco do Empreendedor hoje, ela foi a primeira ONG criada neste programa, que lá em 99 chamava Crédito de Confiança. Então, se vocês puderem ver o nosso logo, vem Crédito de Confiança. Então, o Banco do Empreendedor foi a primeira criada em 99, isso em outubro de 99. Dentro desse programa. Antes do Banco do Empreendedor, haviam outras 3 instituições da Santa Catarina, antes do programa, que era o Banco do Povo do Sol de Blumenau, tinha o Banco da Mulher, que depois se transformou em Banco da Família, de Lages, e o Banco do Povo de Chapecó. Blumenau e Chapecó, o Blusol e o Banco do Povo de Chapecó, os dois eram ligados à prefeitura desses municípios, e esses municípios eram governados pelo PT. Havia um programa muito grande, criado em Porto Alegre, que se chamava Porto Sol, que era governo do PT. Então houve um intercâmbio entre Porto Alegre, Blumenau e Chapecó, houve intercâmbio dessas 3 cidades, e aí Blumenau e Chapecó multiplicaram a experiência de Porto Alegre. Em Lages era um movimento da Associação Comercial de Lages, a CIL. Então, lá os empresários associados da Associação Comercial se mobilizaram e montaram o Banco da Família. Isso aí são 97, 98. Então, esses 3 já existiam antes do programa. Tá? Depois eles foram incorporados ao programa Santa Catarina, mas já havia esses 3. O Banco Empreendedor é o primeiro criado dentro do programa. O Banco Empreendedor é uma ONG, tá? Uma organização governamental. Ela é certificada pelo Ministério da Justiça como OCIP, uma organização da sociedade civil de interesse público. Quem nos regula é o Ministério da Justiça, como OCIP, e o Ministério do Trabalho e Emprego. Okay. O Ministério do Trabalho e Emprego ele tem um programa que se chama Programa Nacional de Microcrédito Produtivo e Orientado. Dentro desse programa, nós nos enquadramos e tem acesso a funding, tem acesso a recursos de outras instituições financeiras, como o Badesc, BNDES, Caixa Econômica Federal, que dizem o seguinte, quem faz parte do PNMPO tem acesso a uma linha de crédito aqui. Que é o que nós fazemos. Nós vamos lá, captamos recursos com eles e diluímos aqui na base aqui a linha de crédito. Então, por exemplo, nós tomamos um recurso de 3 milhões lá, numa instituição como essa, e diluímos aqui em empréstimos de R$1.000, R$2.000, R$3.000, dando acesso a crédito para essa população que, na maioria das vezes, está excluída do sistema financeiro tradicional. E também o orientado seria a gestão dos agentes de crédito de vocês, né? Isso. O nosso microcrédito é produtivo e orientado. O que significa isso? O produtivo, o crédito tem que ser focado na atividade. Tá? É orientado para o seu negócio. Tá? E a orientação, então, vem nisso, é produtivo, porque vai ter que gerar renda, e o orientado que ele é voltado para o negócio. Não é que nós damos uma consultoria para o crédito.
Nós fazemos uma avaliação, muitas vezes essa avaliação é o primeiro plano de negócio dele. Né? Ele não entende, às vezes o empreendedor acha que ele, pelo preço que ele compra, pelo preço que ele vende, se ele compra por 1 e vende por 2, ele acha que tem lucro, mas ele não vê que ele tem um custo fixo ali nesse meio, o custo dele é 1 e ele empata. Então, nossa orientação é dada para o crédito. Aí, para isso, nós temos a parceria com o Sebrae. O Sebrae é nosso parceiro capacitado para dar essa orientação de gestão, essa capacitação para esse empreendedor. Tá? Eu gostaria que você falasse para a gente um pouco sobre as suas funções como gerente geral do Banco do Empreendedor. O Banco do Empreendedor está num processo de expansão muito grande. Tá? Eu estou no setor desde 2004, onde eu gerenciava uma instituição de São José, que se chamava Crédito Confiança. Em 2008, que fazia parte desse programa Crédito Confiança, o nome da instituição era Crédito Confiança. Em 2008 nós fizemos a fusão com essa instituição, então eu vim dessa instituição para cá. Ali já começa um processo grande do Banco Empreendedor de expansão. Em 2010, 2011 nós ampliamos para Brusque, nós abrimos uma unidade em Brusque, uma região que a gente não atende. Em 2012, o ano passado, nós fomos para o Meio Oeste, onde nós compramos uma outra instituição. Então hoje nós estamos com mais 6 unidades no Meio Oeste, hoje o Banco Empreendedor tem 15 unidades. Então se vocês imaginarem que o Banco Empreendedor atendia aproximadamente aí 7 municípios, 6 municípios na Grande Florianópolis, hoje está atendendo 75 no estado, isso de 2008 para 2013, 75 municípios. Nós estamos presentes, com unidades nós estamos em 15 cidades, com unidade física lá. Então, uma instituição que começou com 15 colaboradores, estava ali com 15, 18 colaboradores, hoje está com mais de 60. Então, acaba que esse crescimento ele foi tão forte, onde nós precisamos correr a passos largos também para acompanhar esse crescimento. E o que acaba fazendo com que você faça de tudo um pouco, né? Então hoje a gente fala ali de gerente de operações, até metade do ano não era gerente de operações. Hoje eu fui elevado ao posto de gerente geral, né? Tem uma pessoa acima de mim hoje que é o diretor superintendente do banco, mas eu faço muitas vezes ainda de gerente de operações, né? Porque esse cargo de gerente de operações ainda não foi ocupado. Então eu estou numa gerência geral, porém se está procurando alguém se destacar perante o grupo para vir ocupar esse cargo. Então eu faço muito disso. Então assim, hoje como função nós procuramos horizontalizar um pouquinho mais a instituição, dar participação mesmo para todas as unidades, e isso fez com que nós criássemos alguns cargos. Por exemplo, nós criamos a coordenação de agentes de crédito. Por isso até que me aliviou um pouquinho na questão da operação. A coordenação de agentes de crédito, eles passaram a coordenar um pouquinho a parte da operação. Fazer comitê de crédito, fazer prospecção de agentes, né, no mercado, fazer cobrança. Então, procurar parceiros, vai em anúncio de rádio, participar da comunidade. Então isso saiu um pouquinho de mim, porque a gente não conseguiria estar presente nas 15 unidades hoje. Imagina, se eu visitar uma por semana, né? Se você está conseguindo visitar uma por semana, dá 4 no mês. Vai ter unidade, eu vou aparecer hoje, eu vou aparecer só daqui a 5 meses. Então não dá. Né? E a gente com o deslocamento, né? Nós atendemos hoje o Açaba, que fica quase 400 quilômetros daqui. Sai ao aeroporto, nós vamos fazer de carro, dá 5 horas, 6 horas de viagem, né? Então, quando a gente faz essa programação, vai para atender tudo lá. E no momento vocês estão focando em expandir o Banco do Empreendedor pelo resto do estado? Qual que é o foco de vocês agora? Hoje, voltando lá, quando nós falamos da criação, que Santa Catarina foi todo fatiado e provocado para se fazer outras ONGs, na época ONG, né? Depois veio a questão do OCIP. O Banco Empreendedor tinha uma área limitada para atender. Por quê? Porque o único aportador de recursos era o Badesc. Recurso no Banco Empreendedor, mas era a mesma instituição que aportava na instituição de Tubarão, na de Brusque, na de Joinville, na de Araguá, na de Blumenau, era a mesma. Então o que o Badesc dizia? Se você, Banco Empreendedor, te dou recurso, mas você só empresta para essas cidades aqui. Lá em Blumenau é outra. Por quê? Porque o Badesc não queria fazer concorrência com o próprio dinheiro dele. Concorrência com o próprio dinheiro dele. Então ele pega e diz o seguinte: não, você atende aqui. A hora que começa a entrar BNDES,
Caixa Econômica, Oicocred, uma instituição holandesa, que o Banco Empreendedor também agora está pleiteando no recurso internacional, a hora que entra esse recurso, eu não preciso mais seguir essas regras do Badesc. Tudo bem, eu tenho um fundo dele, Badesc, com esse dinheiro eu não coloco lá na necessidade, mas com meus outros fundos eu posso ir. E por que a gente fala, se já tem uma instituição lá em Brusque, por que o Banco Empreendedor vai para Brusque? Porque nós entendemos que o mercado não estava sendo bem atendido, a instituição que trabalhava lá não estava atendendo adequadamente. E essa é a tua função como gerente geral, no caso, abranger o Banco do Empreendedor, criar estratégias para conseguir abrir novas instituições. Sim, hoje isso é o que mais me empolga aqui dentro, sabe? É você enxergar essa possibilidade. Antes, no Estatuto do Banco Empreendedor, permitia que nós atendêssemos. Ele nominava as cidades, Florianópolis, Biguaçu, Antônio Carlos, Dom Celso Ramos, São José. Ele dizia os municípios. Isso. Quando se sentou Badesc, Sebrae e Fampesc, se terminava isso. Para não ter invasão de área. E até porque também tinha muita coisa para fazer. Não tinha lógica, alguma instituição queria abraçar o mundo todo, se ela não conseguia cuidar do seu próprio, limpar o seu próprio quintal. Então, não, atende só a região, né, que outra instituição vai lá trabalhar lá. Então, hoje nós temos, por exemplo, Jaraguá do Sul, que nasceu com uma instituição lá, hoje tem 5. Tem a Bluesol e Banco do Vale de Blumenau, já estão lá. Banco Casa do Empreendedor de Joinville, está em Jaraguá, sabe? Bancri, que é de Itajaí, também tem para lá. Tem outra que criou depois a Juriti também. Então, tem várias instituições hoje no mercado. Porque Jaraguá, se imagina que é um mundo para se trabalhar, então ela sendo mal atendida. Então tu vai lá atender, tá? Então se vai lá atender. Então hoje, então quando começa essa concorrência de recursos aqui dentro, temos outros aportadores, houve uma alteração no nosso estatuto, tá? Que diz assim, o empreendedor atua em todo o estado de Santa Catarina. A partir do momento que isso muda o meu estatuto, que isso foi definido numa Assembleia Geral, né? O órgão máximo do Banco Empreendedor, como é uma ONG, é uma Assembleia. O Banco Empreendedor não tem dono, o Banco Empreendedor é da sociedade, é uma OCIP. Nós temos instituições, a sociedade organizada que faz representada no nosso conselho. Então hoje nós temos no nosso conselho a Associação Comercial Industrial de Florianópolis, temos a CDL de Florianópolis, temos a Associação Comercial de Santa Bárbara Imperatriz, a Associação Comercial de Tijucas, a Associação Comercial de Biguaçu, o CIEE faz parte do nosso conselho, tem uma 7ª que está me fugindo. Aí nós temos 3, aí nós temos o Conselho Fiscal, que aí também são entidades ligadas à contabilidade, como o SESCOM, o Sindiconte e o CRC. São as entidades que fazem do nosso conselho. Então, quando nos foi permitido, então, através da Assembleia, aprovado, podem ir para o Estado, aí nós começamos a olhar outros olhos, ter outros olhos. Assim. O microcrédito é muito forte nas cidades pequenas, ele faz muita diferença em cidades pequenas. Então, não é proporcional eu dizer que Florianópolis tem 400 mil habitantes e curitibanos eu tenho 30, 40 mil, que aqui eu tenho 10 vezes mais do que lá. Porque aqui eu tenho 400, lá eu tenho 40, 30, 40. Não. Se bobear é meio a meio. Entende? Então, em cidades pequenas o trabalho necessitam mais dessa operação de crédito. Está mais fácil. A nossa metodologia nos aproxima mais do tomador quando ele é de boca a boca, ele se conhece, né? Se conhece. Mais dessas regiões. Isso. Isso eu acho que é até uma vantagem, né? Porque a maioria das empresas, elas focam em maiores, vamos supor, Florianópolis, que teria um número maior de população. É porque as outras empresas ficam mais com a renda dele do que, no caso, o que ele faz e no que ele quer investir, né? Com certeza. Isso é verdade. E no caso, como é que é o relacionamento entre funcionários aqui na empresa? Como é que é feito o controle desses funcionários? Bom, hoje nós procuramos, nós temos muita coisa para fazer ainda nesse setor, tá? Na parte de recursos humanos, na parte de gestão de pessoas, tem muita coisa para ser melhorada, mas nós acreditamos que nós estamos no caminho certo, tá? A partir do momento que nós promovemos alguns agentes de crédito a coordenadores, nós aproximamos muito mais
os agentes de crédito de um apoio mais à gestão. Assim. Então, hoje os coordenadores têm contatos. Antes era assim, né? Antes o agente de crédito entrava aqui a toda hora, nos ligava, a gente sempre estava muito presente com eles. Mas quando eram 5, 6 agentes, hoje são 20, né? Então, na hora que amplia muito, você acaba ficando refém disso. Não é que você não dá atenção, é que o dia tem 24 horas, né? E você não consegue dar conta. Distribuir essa tarefa para outros cargos. Criar novos cargos para eles. Então, assim, essa questão como posso dizer assim, de dar autonomia para alguns setores, isso é o nosso desafio. Então, nós temos hoje, isso já foi uma inovação já do ano passado, nós fazíamos uma reunião trimestral. Então, a cada 3 meses nós reunimos todo o grupo do banco, fazíamos uma reunião. Então, quando eram, 20, 30 pessoas, 40, já estava mais tranquilo. Não, 40 já começou a ficar complicado. Porque daí São José quer discutir o assunto dele, Palhoça também quer, Biguaçu, São João Batista, cada um quer discutir só o seu ponto. E o problema que nós temos em São João Batista, por exemplo, não é o mesmo problema que eu tenho na unidade de Soleria. E aí se perde tempo, e aí uma reunião dessa, você passar de 2, 3 horas, já começa a ficar cansativo. Sim. E não dá para reunir, você tem que reunir as pessoas, não dá para reunir todo dia, toda semana, todo mês. Então, fazer de 3 meses, fazer uma avaliação dos resultados do trimestre. Esse ano começamos, né, foi uma ideia que nós desenvolvemos já do ano passado para esse, foi o seguinte: criamos as reuniões trimestrais, porém agora regionais. Então nós vamos reunir a unidade de São José com São José e Palhoça, que é quem faz parte de uma coordenação. Vamos lá para o Meio Oeste, junta todo mundo, das 6 unidades do Meio Oeste, os problemas muito parecidos, e faz uma reunião lá. Então isso aproximou muito a gestão, a direção, a gerência. Só um exemplo, como é que funciona essa reunião? É o diretor do Banco Empreendedor, que responde diretamente para o conselho, a maior autoridade nossa com carteira assinada, né, com o CLT, que é o diretor, ele é um profissional, né, com carteira assinada, em função do mercado. Ele é quem faz a ata, nós fazemos uma ata dessa reunião. Então ele digita, todo mundo tem voz e voto no momento. Então, desde o estagiário que entrou lá uma semana... eu lembro que eu já tive o prazer de participar dessa reunião trimestral, 2 até. A primeira eu estava uma semana na empresa e já no caso, me incentivaram a dar a minha opinião, a falar na empresa na reunião trimestral. Eu achei bem legal, torna mais participativa a empresa. Você se sente parte do grupo, né? E é de fato, e aí o diretor anota lá no computador, está aparecendo lá que você solicitou isso. A Ana Luísa disse que as pessoas precisam ser mais cordiais no atendimento, não sei o quê. Por exemplo, né? Passou isso, daqui a 3 meses, a gente começa a reunião lendo essa ata. Isso aqui foi resolvido? Foi ou não foi? Melhorou? Melhorou, então tá ok. Então, todos têm voz e voto. Todos, na reunião, é a oportunidade de falar. A gente até pede. Acontecia nas primeiras assim. A pessoa não falava, ou falar, né, se intimidava, no dia seguinte vinha falar. Só. Agora você vai esperar 3 meses. Alguma coisa que aconteceu dessa madrugada, da noite, já teve outra hoje? Não é. Tu já sabia que poderia ter passado isso adiante. Não passou, espera agora 3 meses. Vai esperar. Para que as pessoas não guardem. Tem que participar. E no caso, agora eu tenho acompanhado, está aparecendo uma ficha, né, mensalmente para os funcionários, para eles darem sugestões e dicas, né? No caso, como é que funciona isso? Isso aí, na realidade, quem está tocando mais aí é o assessor, é o Guilherme, né, que atende isso, o assessor-diretor. Que tem na questão da CIPA, né, a questão de segurança do trabalho. Sim. Tá? Aí isso é uma obrigatoriedade da lei, né, isso pelo número de funcionários que nós já temos. Então isso é uma obrigatoriedade, é uma exigência da lei mesmo. Acima de um número X de funcionários, você tem que ter uma avaliação mensal, uma organização. E vocês acompanham sempre essa avaliação? Isso. Tentam fazer a mesma coisa que na reunião trimestral, resolvido, não foi? Isso, também. Na realidade, nós também estamos avançando
avançando nesse ponto, que é a questão de uma consultoria, né, para esse setor. E nós temos que pensar muito nisso, porque nós não dominamos, né? Ninguém domina tudo, né? Então, se há pessoas especializadas não, né? Tem que buscar assessoria, tem que buscar. Isso já é muito adotado, né, nas empresas atualmente, a questão da consultoria para esse setor, né? O foco, né? Você deixa de dar atenção para realmente qual é o seu negócio. No caso, quem toma a última palavra? Teve uma mudança no nosso estatuto que nós chamamos de Conselho de Administração, onde tem o presidente, o vice-presidente e os conselheiros. Tá? Mudou-se isso e passou-se a chamar de Conselho Deliberativo. Esse Conselho delibera. Então, isso deu mais poderes ao nosso diretor superintendente. Então, hoje o nosso diretor, ele digamos que tem a última palavra. A maior autoridade dentro de uma OCIP, dentro de uma ONG, é a Assembleia Geral. A Assembleia, quando convocada, ela define, né? Ela aprova, reprova, faz tudo, orienta e tal. Fora isso, então hoje no dia a dia é o nosso diretor. Então esse conselho é deliberativo. Então o que nós fazemos? Começamos o ano, nós definimos um orçamento, quanto é que a gente pode gastar, quanto é que a gente pode investir, quanto é que é a nossa meta de aplicação, e dá uns parâmetros ali. Então a cada 3 meses nós prestamos conta. Tá? Ele não diz para nós, faça assim ou faça assado. Não faz isso. Ele aprova. Tem o resultado. Então, e aí o resultado é a responsabilidade do diretor e da sua equipe. Então, na forma de gestão, quem tem onde a palavra é ele. Porque ele sabe onde ele tem que chegar. Também é o seguinte, o diretor é a pessoa que assina aqui dentro. Sim. Ele responde com o seu patrimônio pessoal, qualquer problema que tenha na instituição. Então, ele não é o dono, mas ele tem uma responsabilidade muito mais se fosse, porque ele não separa o patrimônio dele pessoal da empresa. Porque no caso ele tem que prestar contas a alguém, mesmo sendo o nível máximo da empresa. Vamos dizer, tem um problema aqui financeiro no banco, tá? Teve problema de fraude e tal. O diretor responde com o patrimônio pessoal. Vai a casa dele, vai o terreno que ele tem, vai o carro que ele tem, vai isso em jogo. Vai bem de família. Então, olha o compromisso que ele tem. Tem gente aí de empresas que ele faz. Separa o da empresa com o teu pessoal, a empresa quebrada, mas está super bem. Sim. Aqui em ONG não funciona assim. E conflitos internos da empresa, quem que cuida disso? No caso, são os coordenadores, até o diretor toma um lado disso. Apesar de hoje nós falarmos que a empresa cresceu bastante, ela não deixa de ser pequena em termos. Então, claro, imagina se com 60 colaboradores não tem um problema aqui, outro ali. Não posso ter 60 pessoas e 60 problemas. Sim. Apesar de que todo mundo diz que uma pessoa é um problema. Então a gente pode olhar que uma pessoa é uma solução também, né? Sim. Mas então, não são tantos problemas a ponto de nós não conseguirmos resolver ali, no ato. Então, provocado bastante nas reuniões trimestrais que se diga isso, se resolva ali. É ali que nós brigamos, mas é dali também que nós saímos abraçados depois. Então é ali que tem que se resolver. Então, se tem algum problema, não gostou disso, não gostou daquilo, essa questão de conflitos de pessoas, a gente procura resolver na reunião trimestral, quem hierarquicamente está acima. Então, se o administrativo vai para a coordenação, se o agente vai para o coordenador de agente, se o coordenador veio para o gerente, conseguiu resolver, o gerente manda para o diretor, e assim. Quem distribui essas funções para cada funcionário? Quem delimita o seu cargo é esse, você vai fazer isso, você se reporta a essa pessoa? Tem um organograma bem citado? Como é que é feito isso? Como falei, hoje essa questão do crescimento, nós ainda estamos moldando muita coisa. Algo que nós acreditávamos que o setor poderia resolver, ele não consegue. Principalmente pela essa questão de distância hoje. Sim. Falta para nós, isso nós somos refém bastante aqui ainda, de tecnologia. Nós não temos uma tecnologia muito ainda apurada a ponto de atender essas nossas necessidades de deslocamento, né, essas nossas de distância. Então, por exemplo, acaba se resolvendo muita coisa por telefone, por Skype, né? Então, hoje a questão... Vocês utilizam o Skype e o telefone como meio de comunicação. Isso. E os e-mails. Os e-mails, né? Nós estamos tentando investir numa intranet, né? Nós estamos desenvolvendo um novo site do Banco do Empreendedor para facilitar a comunicação, né? Nós temos um site normal, né? E por um período ele nos atendeu. Só que a tecnologia evolui tão rápido que ele acabou ficando obsoleto.
nós vimos um modelo muito interessante de intranet, que ele tem a empresa que está desenvolvendo no site, que é uma intranet com todo o esboço do Facebook. Então as pessoas curtem, compartilham, e isso é muito legal. Então, por exemplo, se nós queremos falar sobre, tem uma nova normativa, uma nova alteração do regime de crédito ou na política, nossa. Vai ser postado lá, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos comentar. Então é mais fácil. Bem interessante.